Olá, eu sou a Ana Fonsaca e esse é mais um episódio do Fancast. Eu trouxe hoje a minha convidada que criou em 2015 a Lapa Shoes, uma marca de calçados brasileira, autoral, consciente, super engajada em ações socioambientais e com uma mensagem bem clara. Pés dispostos a desbravar novos lugares e, de preferência, sem salto, né, Paulinha? Exatamente. Vamos lá! E assim, bota desbravar nisso. Eu quero começar falando sobre o slogan, sobre esse slogan que é muito verdadeiro, porque assim, Lapa estava, há alguns meses atrás, na Copa do Mundo. Exatamente. Paulinha, conta para os nossos ouvintes... que experiência é essa de levar sua marca para o maior evento de esporte do mundo? Exato, gente, obrigada pelo convite, tô super lisonjeada, né, a gente já teve tantas trocas anteriormente, profissionais, e agora poder contar aqui com mais detalhes, assim, tô realmente muito, muito feliz. Esse detalhe da Copa do Mundo começou um pouquinho antes, tem 2 anos que a gente calçou a equipe de jornalismo também durante as Olimpíadas. Então, a Copa do Mundo ela foi um desdobramento do que já tinha ocorrido nas Olimpíadas. Mas é um projeto muito desafiador para a Lapa, pelo fato de que cada equipe, eles vão em um formato muito enxuto, né, para esses grandes eventos, até por questão de número de pessoas que podem entrar e tudo mais. Então, eles trabalham muito, muito mais do que o tempo que se trabalha quando fica fazendo a cobertura no estúdio, exatamente, sim, com ar-condicionado e tudo mais. Então, a gente tinha em Doha agora a questão do calor, evidente, mas no Japão, quando foi as Olimpíadas, também a gente tinha temperaturas altíssimas. Nossa. E aí, a ideia era trabalhar, obviamente, o conforto, que é um dos pilares da Lapa, mas agregar também a parte de ser um calçado fresco, né? Que que eles pudessem andar por longas distâncias, ficar muito tempo de pé e mesmo assim estar usando algo confortável. A funcionalidade do sapato. A funcionalidade do produto. E aí, num primeiro momento, quando vieram contatar a gente, né? O pessoal da TV Globo veio me contatar pra gente ajudar nesse figurino. Foi uma surpresa muito grande, né? A gente ficou absolutamente muito feliz, porque durante esse percurso de marca, muitos apresentadores, alguns atores, posso falar assim que nos prestaram uma ajuda que eu não tenho como mensurar no sentido de usar o produto, né, durante a sua vida pessoal e levar para dentro da emissora. Entendi. E isso aconteceu também com outras emissoras, né? A gente tem pessoas que hoje trabalham em Band, trabalham em CNN e usam o nosso calçado. Então isso é muito legal de ver que foi uma construção que lá na época que a gente estava fazendo feirinha ainda no Rio, a gente começou ali a encontrar, né, essas pessoas e que nos prestaram esse, né, é imensurável assim a força que isso deu para a marca chegar nesse patamar, né, de calçar uma equipe. Eu tenho uma pergunta mais sobre isso, de viradas de chave, de, enfim, questões que fazem a marca realmente dar aquele passinho a mais. A gente deixa para depois. Mas eu acho que bom, nosso episódio hoje o tema dele, né, é empreendedorismo no segmento da moda autoral brasileira. E eu tava dando uma olhadinha, assim, nos seus posts, e o mais recente dele, Paulinha, que me chamou muita atenção, foi sobre assim, gente, vamos parar de romantizar, de normalizar o corre do empreendedor. E aí eu achei o máximo, assim, tipo, menos foguetinhos pra cima, menos coaches, menos tudo. Calma aí, vamos falar verdades. Exato. E eu quero te fazer essa pergunta. Me conte algumas verdades sobre o teu empreender, sobre o teu corre no negócio. Digamos que essa revolução, ela é muito interna minha, né? Eu tento não replicar ela no sentido de querer fazer com que a outra pessoa também
sinta que não existe esse glamour, né? Eu não quero desglamorizar o mundo da moda, mas sim. eu acho importante a gente falar desse assunto quando o mundo da moda, através das mídias sociais, ele imprime algo que está muito distante do que é a moda na realidade. E ele causa questões muito sérias relacionada à imagem, relacionada à depressão, relacionada ao burnout, que foi meu caso. Então, eu tinha uma certeza. No momento que eu me sentisse melhor em relação ao que estava acontecendo comigo em 2021, que foi um burnout severo, eu iria querer comunicar algo diferente. Eu queria trazer um pouco mais de verdade para o que é esse corre do empreender, que não é simplesmente estarmos aqui conversando, arrumadas, maquiadas. Também tem a parte, né, de trás que a gente muitas vezes não mostra, simplesmente porque o Instagram hoje ele replica uma imagem perfeita de todos. Do sucesso, daquilo que já chegou lá. Exatamente. E aí eu entrei com o empreendedorismo sem romantismo, né? Vamos falar um pouco das dores também. Vamos compartilhar, porque eu acho que tudo que a gente compartilha, sejam vitórias, né? Como também o fracasso, ele é muito enriquecedor. A gente aprende com o fracasso o tempo todo. E eu sinto muita falta disso hoje na rede social. Eu não encontro pares, encontro agora poucos, né? Que compartilham o fracasso. E isso é algo que a gente precisa normalizar na nossa sociedade. Somos algo além de uma tela de Instagram. Ótimo. Não, e uma dificuldade de você ver, assim, aquele real ruim, às vezes, eu ia falar dia, mas às vezes é um mês todo ruim, né, Paulinha? A gente estava falando aqui antes de começar a gravação sobre vendas, o quanto é cíclico, o quanto a gente passa realmente períodos que dá um frio na barriga, né? Dá um frio na barriga, você fala, Exato. e o amanhã, né? Exato. E enquanto isso, a gente entra lá no Instagram, a gente vê foguetinho pra cima, do tipo assim, grandes grupos comprando as marcas e tudo acontecendo longe, né? Tudo acontecendo lá em São Paulo, tudo acontecendo nas grandes cidades. Você fala, putz, eu tô aqui com a minha marca. Então, eu queria que a gente tocasse mesmo nesse assunto, porque muitas como a gente, criadoras de marcas autorais que estão nesse lugar, no corre do dia a dia ali, passando essas angústias. E como você falou, né? Estourou, né? Você transbordou. Transborda. Em 21, quando teve o burnout. Então, assim, precisamos falar mais sobre isso. Exato. Foram muitos emojis de foguete não tem ré, né? Foguete não e tem. Essa frase, essa expressão, né, é algo que eu sempre achava lindo, batia palminhas também. Até que a gente chega a dados de realidade e a gente vê que não é assim, que a gente precisa desacelerar. E, Paulinho, o que tá de trás desse foguete pra cima também, né? Porque às vezes eu fico vendo, às vezes eu vejo, assim, um pouco de uma cena, assim. Eu penso, assim, por trás, onde tá essa felicidade, essa verdadeira felicidade? É genuíno? Eu acho que tem uma pergunta boa pra gente se fazer. É genuíno? Porque a dor pode ser genuína, a felicidade pode ser genuína. Tudo que a gente sente frente à nossa marca, se é genuíno, vamos acolher, vamos entender, vamos levar pra análise. Exatamente. Né? Agora, o problema é quando a gente começa a ver fake, né? Muito. Hoje a gente percebe que as mídias sociais criaram esse ambiente, esse novo ambiente ali, que ele é uma vitrine da sua marca, né? Você falando como mídia para pessoa jurídica, né? Para marca, ele é uma vitrine da sua marca. Mas as pessoas físicas também se transformaram na sua própria... Usaram o Instagram como sua própria vitrine, o que não tem problema nenhum. Eu digo, a gente precisa sempre andar de mãos dadas com quem usa o Instagram para o seu trabalho e respeitar essa pessoa, porque são eles que vão ser os seus principais porta-vozes. O que a gente precisa cuidar é o que está sendo transmitido ali, a forma como a gente está absorvendo o que está ali. Então, se a gente tiver um paralelo, uma consciência de que o que está ali não é apenas dado de realidade do empreendedorismo e que existe uma parte
de RH muito séria de lidar. Existe uma parte de boleto que a gente descobre quando o negócio já está acontecendo. Sim. Existe uma parte que você não vai bater, mas que você vai aprender a aguentar a apanhar. Né? Que a gente não sabe antes. Ninguém vai lá e diz, Ana, senta aqui que eu vou te contar. Né? E essa parte, pra mim, acho que é o mais sério que a gente precisa... Depois eu quero trazer um pouquinho mais sobre as mídias, assim, comunicação, que também é super... inclusive, é um tema que eu gosto muito dentro da minha marca, assim, mas a gente entra nessa parte gostosa. Mas antes disso, eu quero dar um passinho pra trás e fazer uma pergunta, assim, que eu acho especial no sentido da tua relação com a tua marca. Mas me conta, quem era a Paulinha antes e agora depois do nascimento da Lapa? Que já tem um tempinho, 2015, já. né? Então, assim, como é que era essa... A Paula, antes da Lapa, era uma Paula que foi morar no Rio de Janeiro para desbravar a parte de comunicação comunitária, de favelas, de comunidades. Então, a Paula fez um trabalho de conclusão sobre jornalismo online dentro do Complexo do Alemão. Eu fui pro Rio de Janeiro fazer um curso de negócios sociais do Yunus, né, que ganhou o Nobel da Paz dentro de comunidades. Então, a Paula, antes da Lapa, foi essencial para essa Paula de agora, porque eu acredito que todas essas construções que eu pude observar no período da minha vida acadêmica, né, tanto da graduação, quanto da pós e do mestrado, que eu continuei com essa pesquisa dentro das favelas, me transformou na pessoa que eu sou hoje. Tá. A Paula, antes da Lapa, ajudou a construir a Paula empreendedora, a Paula que observa uma realidade para além da dela, que isso foi muito importante para mim, né? A quantidade de pessoas empreendedoras que eu conheci nesse caminho. E é muito doido da gente imaginar que quando a gente empreende, tendo algum auxílio, né, de família, quando a gente empreende tendo acesso à informação, a gente já fica com medo. Mas a gente tem uma outra realidade no Brasil, que são os empreendedores natos e que eles não têm acesso a absolutamente nada disso. E isso me deu muita força para eu me tornar a Paula de hoje na Lapa. Entendi. E você tem ações mesmo socioambientais, eu coloco nesse plural, porque eu vi que durante a pandemia, em 2020, 2021, a cada uma lapinha, né? Vocês falam lapinha? Lapinha. A cada uma lapinha, uma refeição doada com refrigerante para uma pessoa que estava em necessidade. Então, você trouxe. Tá junto. Sim, tá junto. Eu digo que o meu CNPJ e o meu CPF hoje eles são uma coisa só. Não tem como. As pessoas dizem, não, deixa o trabalho lá e agora você tá em casa. Tudo bem, acho que é importante ter essa separação do ambiente, mas assim, você vira uma coisa só. É muito difícil. Todas as ações. Aqui pra mim também me perguntam, né, dos projetos. O videocast tá junto com a marca Ana Fonsaca de moda, que tá junto com a minha profissão raiz, que é a psicologia. Você traz a tua bagagem, né? Aquilo que faz você ser quem você é e a nossa marca ser quem ela é. A Lapa trazer isso na sua identidade, né? Sim, que eu digo, é até engraçado, assim, eu fico imaginando às vezes a Lapa como um ser, né? Que ser é esse que eu criei e que eu coloquei no mundo, né? E que ele tá gatinhando, daqui a pouco ele tá crescendo, já é um adolescente tão rebelde. Não, esse camaleão tá grandão. O logo da Lapa é um camaleão. Quem não conhece a marca, a gente corre já, Instagram, site, é lindo. Vocês precisam conhecer, tem muita autenticidade, o produto é realmente muito bonito. Depois a gente vai mostrar os nossos lapinhas. Mas, Paulinha, vamos falar de novo das aprendizagens, que eu acho que empreender é isso. É montanha-russa, é coisa boa e coisa que exige aprendizado. E como você falou, eu aprendo todos os dias e tento não fazer de novo aquilo que penou, que doeu. Né? Ao longo dessa trajetória, desde 2015, início de uma marca sendo construída do zero,
Qual foi a maior aprendizagem, assim, que você consegue trazer? Uma, duas, mas aquilo que mais te tocou que vem na tua lembrança? O que mais me tocou, sem dúvida, foi o momento da pandemia. Eu acho que qualquer pessoa que empreendeu durante esse período não consegue apagar o que foi a pandemia para um negócio. A gente foi exatamente numa virada de coleção, a gente ter estoques cheios, uma loja precisando fechar. Somos uma equipe pequena, mas é uma equipe que se entrega com muito amor para o que faz, e a gente não querer soltar a mão dessa equipe e não saber o quanto tempo aquela loja ficaria fechada, o quanto tempo a gente precisaria para retomar e para que caminho a gente correria, né? Então a pandemia foi um dos momentos assim mais, eu acho, desafiadores, sem dúvida nenhuma. E aí, na pandemia, que a gente realizou essa ação que você falou antes, né? E foi lá no Rio? Foi lá no Rio. Você morava lá? Eu morava lá. Eu sou uma gaúcha, cariúcha, e agora com coração em Floripa. Em Floripa, exatamente. Mas... E a loja que precisou fechar foi qual, Paulinha? Foi lá no Rio de Janeiro. Foi na do Rio. Foi no Rio. Na época você no já Rio tinha... e no Rio Grande do Sul. Já tínhamos no Rio Grande do Sul Só também. Só para o pessoal entender também, são 3 lojas hoje. Florianópolis, na loja que a gente tá, gente. Esse é o nosso a mais nova. A mais nova. Rio de Janeiro e Ipanema? Ipanema. E Caí, exato, que é a sua cidade natal. Minha cidade natal. Eu li uma reportagem, uma entrevista, eu me emocionei, que você falou assim, era o meu sonho, eu realizei um sonho abrindo essa loja ao lado da casa dos meus pais. É praticamente junto. Paulinha tem que me contar isso. Sim. A loja de São Sebastião do Caí, ela na verdade já existia de um formato diferente antes da loja do Rio, porque mães abraçam os nossos negócios com a gente. E minha mãe fez isso. Minha mãe, ela vende tudo com muita facilidade. Ela é vendedora nata. E a minha mãe, quando eu comecei a produção das lapas, ela começou a vender para o grupo de amigas dela, e hoje a cidade tem 25 mil habitantes, então se você vai ao mercado, se você vai à farmácia, se você anda na rua, tá todo mundo usando lapa, assim, é muito bonito de ver essa construção que a minha mãe proporcionou ali. E a minha mãe vendia da garagem da casa dela. Imagina. E minha mãe é aquela pessoa que recebe com chimarrão, com espumante, com cervejinha. Então, assim, quando a gente chegava lá, às vezes eram 11 horas da noite de um domingo, tinham pessoas lá dentro comprando, e meu pai bravo, que ele só queria assistir o Netflix dele, né? Meu Deus. Não, vendedora, comunicadora, influencer. Total. Influencer. Tua mãe tem Instagram? A minha mãe tem Instagram. Sempre tem coisinhas da Lapa publicadas lá. E ela pede, quando você posta na Lapa, no perfil da Lapa, me marca no cantinho pra eu poder repostar. Ai, Paulinha. Não, é uma coisa do nosso meio, né? A cadeia de ajuda, tudo. Exatamente. Tudo pra quem empreende. Mas tá, a gente veio da aprendizagem pras lojas, tem tudo a ver, porque naquele momento precisou ser fechada. Como foi ter que tomar essa decisão? Porque é uma loja, acho que é a mais importante. Ali até nesse momento no Rio, a gente ainda estava na Barra da Tijuca, na Olegário Maciel, ainda a gente não tinha aberto Ipanema, e foi muito complicado. A decisão de ter que fechar, ela foi unânime, evidente, vamos priorizar a saúde, né, de quem tá conosco, mas a gente tinha uma certeza que, mais do que construir uma marca, a gente construiu um meio de acessar pessoas e causas, porque não foi só na pandemia, a Lapa sempre foi muito pautada pelo ambiental, pelo social. Então ali a gente viu que a Lapa, ela tinha uma plataforma em que a gente poderia usar para fazer a interlocução entre pessoas e causas. Sabíamos também que tinham pessoas que precisavam muito mais que a gente, e que talvez não era a hora evidente de querer lucrar com algo, e sim, vamos tentar se manter. Exatamente. Não era pra evoluir, não era ir pra lugar nenhum. Não. Estar, existir. Exatamente. E aí foi quando eu conversei com o pessoal da Corrente pelo Bem, que é uma ONG muito séria, que faz um trabalho incrível lá no Rio. E eles falaram, Paulo, os moradores do centro do Rio estão desassistidos, porque antes eles se alimentavam dos restaurantes. E eles não têm o que comer. Eu falei, bom, então vamos
vamos atingir esse público, né? E aí ali a gente foi muito legal, porque assim, a ação ela foi se construindo, não foi algo que a gente conseguiu bolar e tal, ela foi se construindo, porque aí junto com esse pessoal da Corrente pelo Bem, a gente conheceu uma família que fazia quentinhas e eles vendiam no centro do Rio. E como não tinha mais fluxo nenhum de pessoas, porque estavam todas em casa, eles também estavam sem ter para quem vender. Olha só. Então a gente lançou, era a todos por todos, que a cada lapa vendida um prato de comida era doado para moradores de rua do centro do Rio. A família produzia, a Corrente pelo Bem distribuía. E a gente viu que muitas pessoas que não precisavam comprar um calçado, inclusive a gente deixava isso muito claro na nossa comunicação. Sim. Se você não precisa de um calçado e você quer ajudar, a gente também consegue fazer esse meio. E aí as pessoas faziam, na época eu não sei se tinha Pix, mas acho que não, mas faziam TED, DOC e tal, direto pra conta. Olha a cadeia, de novo, né? A cadeia de ajuda. Que interessante, Paulinha. Realmente tá no DNA, tá no DNA da marca, e você vem trazendo isso com muito respeito e muito carinho, assim. Paulinha, mas eu queria falar um pouquinho já de informação, né? Você tá trazendo um pouquinho sobre o meio, né? O sócio. E eu digo com muitas amigas, assim, com marca e discussões na internet, do sentido de não dá mais só pra gente ter uma marca e vender. O nosso objetivo final é a venda. Eu acho que a gente precisa trocar, informar, comunicar e educar. Nós estamos falando de uma moda autoral, de uma marca que precisa penar todo dia para aparecer no Instagram, para aparecer numa rua de uma cidade. A gente precisa evoluir enquanto moda e não só do produto, não só da venda. A gente faz moda. Exato. A gente não faz roupa. E exato. E a moda, ela é um ser em constante evolução, né? Sim. Isso é histórico. Então, eu olhar para um produto hoje e ver a moda como uma possibilidade cultural, né? Como um acontecimento que vem se moldando ao longo dos anos, e a gente pensar que o nosso produto, ele não tem capacidade nenhuma de chegar a um poder de venda se ele não tiver algo agregado. Porque produto por produto, hoje, a gente tem muitos no mercado. Onde a gente vai encontrar, onde a gente vai conseguir tocar no cliente, é justamente nesse diferencial que a gente vai agregar a ele. Então, é no discurso, é na forma clara e na maneira transparente como você comunica. Você estava falando até de precificação e tal, de alteração de precificação. Eu vou comunicar de uma forma transparente. Exato. Eu vejo muitas marcas fazendo isso agora. Gente, vamos precisar subir o produto. Por quê? E aí vem um vídeo explicativo, uma comunicação superativa, dizendo isso. É quase que é um diálogo, né? É um diálogo, né, diálogo. A gente até percebeu isso voltando até a questão da pandemia, o quanto as nossas redes, isso foi uma conversa que a gente teve com todo mundo na Lapa, estaremos ouvidos a todas as pessoas que vierem falar conosco, independente do canal. Agora a gente tria e tenta, né, responder através de WhatsApp ou e-mail. Na pandemia, todos os canais estavam ouvidos porque muitas pessoas, para além de comprar um sapato, elas queriam conversar. E isso é uma coisa que uma característica que a gente percebe que ela se estende até hoje. Ficou. De passar na loja e dar aquele abraço, né? De conversar. E então a gente nota que as pessoas, elas estão muito mais compartilhando muito mais a sua vida do que antes. E o produto, hoje, ele é um meio pra gente manter, olha só, esse novo relacionamento. Ambiente, eu não sei como nominar isso, sabe? É um relacionamento novo. Sim, muito já se fala em relacionamento com o cliente. A gente tá falando de algo novo, pós-pandemia. Uma coisa que aproximou. Uma coisa que as minhas clientes no WhatsApp também tem uma coisa de me sugere.
Sabe, assim, me sugere, eu tô aberta a ouvir, eu quero aprender. Sim. Né? Muito isso da gente precisar ensinar mesmo sobre o nosso produto. Sim. Paulinha, como é que você comunica, já perguntando diretamente, toda a cadeia de produção dos seus sapatos? Exato. Como é que isso funciona na Lapa? Primeiro, a gente principalmente consegue isso por conta da forma como a gente produz. Hoje a gente escolhe um grupo familiar para fazer a produção, então a gente tem uma facilidade de acesso muito maior do que se eu produzisse em grande escala, por exemplo, numa empresa em que eu fosse só mais um número, né? Hoje eu sou a Lapa ali dentro. Então, desde que a gente conseguiu o selo, o PETA Vegan, né, que garante, atesta que nós não usamos nada de matéria-prima de origem animal na produção, esse controle, ele precisa ser ainda maior. Porque, além de eu ter a certeza de que os meus fornecedores estão operando ali dentro das normas empregatícias básicas, né, de qualidade de trabalho, eu tenho que ter a certeza que esse produto não tem nada de origem animal na sua composição. Então, é uma responsabilidade que a gente cria gigantesca e uma necessidade de você estar sempre em contato com quem está vendendo para você. Há um tempo, a gente via que essas pessoas elas não gostavam de abrir muito a forma de produção, a forma de, né? Até você estar fisicamente lá, exato, né? Exato. Hoje, e eu acho que também é uma herança da pandemia, essas pessoas elas estão mais abertas, porque elas sabem que todo mundo, grande parte dos consumidores dessa nova geração agora tem se questionado o porquê comprar e o que comprar. Como onde, comprar. Quem fez. Exato. E a gente entra aí nesse, né, nesse barco. Isso hoje pode naturalmente virar um conteúdo de e-mail marketing. Isso, você pode desmembrar isso de tantas formas. Os Reels hoje que a gente tem maior engajamento são os do pessoal na fábrica fazendo os calçados. Sola, tipo, exatamente. Exatamente. Artesanal. A minha produção é muito parecida com a sua, eu me identifico, porque é na mão daquela... Eu falo artista. A sua produção é uma arte, né? É um quadro, uma tela de Picasso sendo pintado. Mas começa no desenho, mas se concretiza nas mãos das costureiras que eu trabalho, que também é uma cadeia. Exato. Que é em Florianópolis, que é em Curitiba, e eu faço um desdobramento. Eu moro num bairro aqui em Florianópolis que tem bastante, uma concentração grande de costureiras. Então, eu testo com todas, sabe? Uma coisa assim, de dar uma oportunidade, eu acabo aprendendo e eu acabo ensinando, Paulinha. Sim. Uma troca. E eu gostaria até de comunicar mais isso na internet, porque a gente as pessoas gostam de ver, né, quem tá ali. Mas essa é uma realidade, é assim mesmo, eu também sinto dessa forma. E hoje a gente se sente codependente, assim, dessas pessoas. Não existe mais descartar de uma forma como era antes, né? As pessoas eram muito, né? Assim, não deu certo esse. Tchau, vou para um outro. Exatamente, hoje você senta junto. Eu aprendo muito o tempo inteiro com eles, né? Minha formação não é em moda, minha formação é em comunicação, né? Sim. Então, eu entendo, eu olho para os calçados e eu digo, isso comunica o quê, né? Exato. Paulinha, o que você mais gosta de fazer na Lapa? Função que você mais curte? O que eu mais gosto de fazer é a parte da criação de briefings para o digital. É uma parte que eu gosto muito e que cada vez eu tenho menos tempo. Toda a parte de financeiro é algo que eu tenho muita dificuldade, mas que também eu tenho gostado de aprender. Eu acho que é uma evolução. Sim. Antes falava planilha, eu falava, meu Deus, Excel, não. Hoje eu aprendi a gostar, porque aquilo ali começou a me dar uma tranquilidade quando eu olhava. Sabendo, é um espelho do meu negócio aquilo ali. Sim. Então começou a me gerar uma tranquilidade maior. A parte da criação é algo que eu poderia ficar assim, a maior parte do ano fazendo, porque ela me traz algo muito lúdico. Ela é o momento que eu consigo me sentir eu comigo mesmo em algum lugar meio distante, assim, mesmo estando dentro da sala da minha casa. Outro universo, vai para outro universo. Eu também. Só que hoje é uma dor muito grande em mim. Eu digo a gente que né, que somos donos do nosso pequeno negócio, a gente tem pouquíssimo tempo para se dedicar para a criação. Então, eu gostaria de ter mais tempo para poder criar, porque as grandes empresas hoje têm pessoas específicas para isso. Mas eu preciso me dividir também. Então, você tem equipe?
Temos. E Conta quais são todas mulheres, inclusive. Eu tenho 2 sócios que são homens. Tá. E a nossa equipe, ela é toda formada por mulheres. Funções, vendedora, gerente, que é a Simone, lá no Rio, que é meu braço direito e esquerdo hoje. No Rio de Janeiro, porque eu não tô sempre lá, né? Então, ela é uma pessoa que abraçou muito, que tá com a gente desde a loja lá da Barra e sempre sonhou comigo em a gente ter uma loja na Zona Sul e ela continua conosco. Fala da Lapa melhor do que eu, inclusive. Apresenta os produtos melhor do que eu. Eu tenho a Mari, que aqui daí é o meu anjinho aqui em Florianópolis, e a Mari é responsável por toda a parte de RH e financeiro, planilha. Exatamente. Entendi. Exatamente. Essa é a equipe. E tem a Jéssica, que tava hoje é a pessoa que fica à frente da parte de conteúdo, de design, né? E aí a Laura, que é minha prima e vendedora lá no Rio Grande do Sul também, além da Vânia, vendedora lá no Rio de Janeiro. Que legal. É uma equipe grande. É uma equipe que... eu brinco que a minha minha equipe, exato. E elas. E os meus sócios são pessoas que sempre foram grandes amigos meus. E que estão juntos aí nessa jornada. Sim. E Paulinha, qual foi a primeira função que você sentiu mais necessidade de contratar? Eu recebo muito essa pergunta. E questionamento mesmo. Eu fico me questionando. Eu não tenho equipe hoje na Ana Fonsaca ainda, mas eu fico me questionando. Quando chegar esse momento, preciso de mais dois, né, braços. Sim. Quem? Aonde? Qual função? Sabe? Hoje a gente tem uma forma de trabalho aqui dentro da Lapa em que todas essas meninas que eu falei pra você, o nome agora, elas sabem fazer basicamente toda a parte de processos. Elas sabem mexer no nosso ERP, né, que é o sistema que a gente tem todo o controle de estoque junto com as lojas, com o marketplace, com o nosso site. E a gente faz questão que todas elas tenham rodado por todas essas etapas. Por quê? A primeira pessoa que a gente contratou foi uma pessoa que ela não fazia uma função, ela não tinha uma função específica, ela me auxiliava na parte administrativa, na parte dos correios. Uma assistente. E depois disso, desse desdobramento, a gente percebeu a necessidade urgente de alguém focado no financeiro. Foi aí que veio a Mari. Olha só, financeiro então. Financeiro. Foi a bandeira vermelha. Exato, ali, quem tá sempre me erguendo a bandeira vermelha, né? Sim, porque eu sou aquela empreendedora sonhadora que se deixar eu tô sempre lá em cima. A Mari e o Beni falando, Paula, segura, né? O meu sócio tem uma frase que ele diz, não somos ONG. E eu tinha um pouco de, né, porque... trouxe um pouco eu trouxe muito isso. E hoje, acho que depois de muita terapia, eu consegui compreender que a gente não precisa ter vergonha nenhuma de ganhar dinheiro. E o Brasil ainda tem essa situação. A gente não fala sobre isso. A gente não fala quando o negócio tá mal. Não. E a gente não fala quando tá bem. A gente simplesmente não fala. Salário, quem ganha o quê, quanto ganha. Não, então assim, é um tabu. Isso hoje. É um tabu gigantesco. E eu acho que essa parte do financeiro foi muito, muito fundamental. Porque ela me dá esse limite, né? Foi a barreira. Foi, exatamente. Paulinha, como que funciona o seu processo criativo, assim? Você falou, né, que é o preferido. Como é que funciona? Você senta fantasiando aqui, né? Senta na cadeira, na mesa, um monte de lápis de cor, um caderno e... vou começar a desenhar um sapato. Tipo, como é? Conta real. Na verdade, vamos falar real, né? Eu, hoje... conto muito com a parte de pesquisa, o que a gente tem acesso, né? Se a gente pensar na parte mágica da moda, a gente imagina viagens a Londres, a Paris, a New York. Exatamente. E isso não acontece na realidade, porque a gente não tem grana, a gente não tem budget pra fazer isso, né? Então, assim, minha filha, sentar no computador e abrir... Pinterest, Instagram, exatamente. Todas as plataformas hoje que a gente tem acesso são plataformas. A internet tá muito enriquecedora de informações, mas principalmente, Aninha, eu cuido muito. Eu não tenho formação em moda, né? Como eu já falei antes. Então eu cuido muito o que a rua tá dizendo.
é assim, É eu o bebo meu muito sinaleiro. dessa fonte, Eu sabe? também. Aham. É o meu radar, é o meu Exato. tudo. Eu gosto de ir em lugar que É. tem muito movimento, olhar para as Aham. pessoas andando. Quando eu tô lá no Rio, eu ando muito, Aham. muito, e eu fico reparando como que as pessoas estão se portando. A gente tem uma construção de produto que é muito legal, com alguns clientes nossos, que às vezes trazem imagens de produtos, trazem produtos que eles compraram em viagens para Sério? loja. E fala, a gente olha, uma ideia. Exatamente, uma ideia. E aí a gente vai construindo em cima daquilo ali. E Genial. esses clientes, eles levam nas lapinhas, o nome das lapas tem o sobrenome deles. Não acredito. A nossa coleção, ela é uma eterna homenagem aos amigos da marca. Então, cada par leva o sobrenome de algum amigo que nos Entendi. ajudou nessa construção. Entendi, que especial. Sim, o nome dos sapatos. O nome dos sapatos. São nomes Aham, de clientes. exatamente, Fala exatamente. esse tênis aqui, eu amo Esse ele. tênis aqui é o Listone. Ah. Esse tênis ali é o Vai. Aham. Esse tênis ali é o Eilert, o Ferrari. Gente. O Borchat. A gente tem essa linha aqui que eu tô usando, inclusive, que é aquele lilazinho. É uma collab que a gente desenvolveu com a Carol Lobato. Sim. Então a gente tem uma Anabela, que é um sobrenome da Carol, que é uma personalidade, uma influencer de Florianópolis, Isso, pra quem né? não conhece, não é daqui, né? Uma super personalidade local. Exato. Aham. Então a gente Que tem o legal. Tassilo, Ou seja, Hartmann. São collabs, né? Praticamente São. collabs. A gente brinca, né? Que a gente vive numa eterna collab. Mas não, assim, temos sim. também as nossas collabs. As collabs né? oficiais. Exatamente. Sim. A criação, quando a gente produz do zero, é importante a gente falar, porque a gente tá falando de moda autoral, né? Somos isso. Quando a gente produz do zero, assim, a imaginação, a magia é infinito, é além. Só que a produção nem tanto, precisamos falar disso, né? Tudo bem ali a gente pensar num produto, mas a produção não é bem assim. Mas não é nem sobre isso, é sobre, assim, o cuidado que a gente tem que ter, né, Paulinha? De começar do zero um produto que não precise, não pode ser uma cópia. Exato. Não pode ser mais do mesmo. Exato. Não pode perder toda a tua originalidade, autenticidade, o teu DNA, só por causa do que você viu ali no vizinho. Exatamente. Tá bonito. Ai, vou copiar porque eu sei que vai ser tendência nesse ano. Exatamente. Ai, vamos. Tá, é mais fácil. Pau. E Exato. não, né? A gente é slow fashion. Temos que ter esse cuidado. A gente precisa ter esse cuidado porque é muito fácil cair nesse encantamento do comercial do fast fashion, né? Exato. É muito fácil. Você vê algum cliente entrando na loja e falou, você ainda não tem as botas western, né? Que é essa moda cowboy agora. E eu digo, então, não é o nosso perfil. E aí você fala, eu preciso fazer. Vem aí, uma cobrança, né? Uma cobrança. Porque você está perdendo lucro, né? Você está diminuindo a sua chance de lucratividade. Então, isso é muito pesado, eu digo, de administrar, assim, para você não se deixar facilmente levar. Exato. Tem uma história que é da linha Lapa Recicla. A linha Lapa Recicla são calçados feitos com o cabedal deles, né? Feito com a trama da garrafa PET. E essa história, ela é muito forte, assim, no sentido disso que você vem falando, né? Da gente conseguir rastrear a cadeia e tudo mais. Esse tecido feito com garrafa PET é feito pela EcoSimple, que inclusive é o nome de um dos nossos fornecedores. A EcoSimple faz um trabalho seríssimo com várias cooperativas de catadores, né, em diversos lugares do Brasil. Legal. E a EcoSimple cobra o valor pelo tecido. Não é um tecido que tem um valor, um custo baixo, né? Ele tem um custo alto, mas é um tecido que tem toda uma questão ambiental e social por trás. Beleza. Criamos a linha Lapa Recicla, deu uns 2-3 meses, eu recebi uma ligação de um fornecedor do mesmo tecido da EcoSimple, ele me passou, oferecendo pela metade do preço. Então eu digo, sempre desconfie do que está fora do mercado, né? Do que está fora do padrão de precificação do mercado. E aí eu falei pra ele, olha, eu preciso da certificação pra saber com quais cooperativas vocês trabalham. Porque é uma forma de eu tentar minimamente rastrear. E me assegurar, né? E ele disse, então, a gente compra garrafa PET virgem pra fazer esse tecido. E aí eu não sabia nem o que eu responder na hora. Eu acho que eu nem lembro. Eu fiquei tão indignada porque sai totalmente... E você, cliente, comprando uma Lapa Recicla, você jamais saberia. Por quê?
é o mesmo tecido, só que ele é feito com uma PET virgem, então ele perde total a essência da ideia da linha. Olha, isso é muito isso é ridículo. Exato, isso é aconteceu, é uma história que eu surreal. conto sempre porque Aham. é muito surreal. Você deu um pito nele? Depois, Não, eu disse, sabe o que você tá fazendo? risque meu nome da sua agenda, né? não Porque não é a nossa contate mais. proposta. Poxa vida. E tomara que não seja proposta de nenhuma, né? Mas tá aí, né? Toda essa preocupação que, pra gente, como criadoras da moda, olhar pra todas essas fontes, né? Que tecido eu estou comprando. Exato. Tem muito agora no mercado, no algodão, O né? algodão, o algodão exato. orgânico, meu algodão é matéria-prima brasileira. Vamos ver com calma isso daí. Eu faço parte de um grupo, de um movimento, na verdade, chama Sou de Algodão. Brasileiro, eles estão crescendo bastante, o movimento estão aderindo mais marcas, tá super legal. E eles fazem todo esse rastreamento. Então, eles são, assim, a base do produtor até o cliente, na verdade. Porque eles querem trazer os clientes para serem informados através da plataforma deles, para serem educados sobre toda a cadeia do algodão, assim. É bem bacana, então sim. esse tipo de cuidado, o algodão, a gente tem realmente na cadeia aí diversas questões envolvidas que nem dá pra gente entrar agora, né? Sim. O que eu gostaria de entrar é um tecido que eu tenho, um artigo, digamos, que eu tenho desejo de trabalhar, ainda não consegui trabalhar na Lapa, que é o cânhamo. O cânhamo hoje, ele é a base de cannabis. É um tecido feito à base de cannabis. Ele é um tecido que no mundo hoje é o mais sustentável. E a gente não pode ter a produção dele no Brasil. Sim, por conta da legislação. Mas a gente tem o Uruguai produzindo e exportando para o mundo todo. O cânhamo. Ele é um tecido que ele chega no Brasil com um preço bem alto. Então, eu teria que... Eu não apliquei ele ao nosso produto ainda. Por precificação. Eu não apliquei por precificação, porque na Lapa a gente busca manter uma precificação acessível. Sim. Mas é um desejo enorme meu. A plantação do cânhamo, durante todo o seu manejo ali, ela não tem uma parte de poluição do solo. Então, ela é uma produção muito, muito... É o que a gente tem no mundo hoje de mais sustentável. E a gente tem essa questão da legislação brasileira que ainda não está permitindo. Isso. Exatamente. E a gente tem um país do tamanho do Uruguai, que é do tamanho do Rio Grande do Sul, que está super à frente nessa demanda hoje. Que dor. Eu sinto, porque... tão evolutivo, né? Total. Na cadeia, tão enriquecedor e assim, midiático também, né? Algo que a gente está vendo na medicina, a gente está vendo na saúde mental, a gente está vendo em tudo. Então, tem uma pessoa que trabalha muito com algodão, que é designer, também antropóloga, que é a Yamê Reis. Ela foi a primeira pessoa... Em 1990 e alguma coisa, ela importou cânhamo para algum endereço, eu acho, dos Estados Unidos. E aí a Metinha, ela trabalhou para os principais grupos de marca de moda brasileiras. E aí a Me, ela pegou esse tecido, colocou na mala dela e trouxe pro Brasil. E ela fez uma coleção inteira de cânhamo em 1990 e poucos. Ela é uma precursora da moda sustentável hoje no Brasil. Tive algumas aulas, tive o prazer de ter algumas aulas com a Yamê. E a Yamê é mãe da Maia Gabeira, daquela surfista de ondas gigantes. Exatamente. E aí, a Yamê, eu descobri essa história do cânhamo não na aula, ela contou num podcast, eu gosto muito de ouvir também. E eu fiquei fascinada, assim. Nossa, precursora mesmo. Que incrível. Muito. Falando desses diferenciais, assim, o que você acredita que é o maior diferencial da Lapa? Como marca, como um todo, assim? Eu acredito que o nosso maior diferencial está justamente na comunicação. A gente entrega, eu digo, um produto para além de simplesmente calçar uma pessoa. Hoje, todo mundo que compra no e-commerce da Lapa recebe junto com o produto um post-itzinho daqueles mais baratos possíveis com um recadinho escrito à mão com o nome da pessoa.
dizendo, me tira logo dessa caixa, vamos passear. Ou se é uma cliente que já comprou, você pergunta como que tá o outro calçado. E é muito louco isso, porque assim, você pode ter uma caixa legal, uma embalagem legal, um papel seda bonito. O que o cliente fotografa é o post-it dentro do calçado e é o que ele posta no Instagram. Outra coisa que a gente diz muito, que também faz referência à comunicação, talvez é por conta da minha área eu fico puxando sardinha, sim. é o tempo que a gente gasta para captar novos clientes hoje, nas nossas marcas, e o quanto a gente deixa de investir energia para fidelizar os clientes que a gente já tem. Isso é uma boa. Então, isso é uma coisa que a gente conversa muito internamente, né? Vamos fidelizar e vamos fazer esse cliente conhecer de novo talvez um produto diferente. Ele comprou o tênis, agora talvez goste de comprar a Bomber ou pode gostar da Anabela. Vamos conversar mais com esse cliente, né? Que já tá chegado, que já tá perto, né? E aí eu comecei a fazer esse exercício até, acho que foi em 2019, 2020. A gente começou a olhar redes sociais de clientes que marcavam a gente. E aí, justamente nesse período, a gente recebeu uma mensagem de uma cliente que ela tem uma cachorrinha. E a cachorrinha comeu o tênis, comeu a lapa dela. E ela falou, gente... Me ajuda! Eu acho que é Mila o nome da cachorrinha. Comeu a minha lapa, o que eu faço? Pelo menos me manda aqui um cupom, alguma coisa assim, né? E o cadarço tinha destruído completamente, né? E aí eu entrei no Instagram dela, descobri o nome da cachorrinha. A gente tem uma cachorrinha lá no Rio de Janeiro que é a Lapa, que é do meu sócio, que é a mascotinha. É a Lapinha, uma vira-lata fofa. E aí a gente fez uma cartinha pra essa cliente escrita à mão, como se fosse a Lapinha escrevendo pra Mila, que era a cachorra dessa cliente, dizendo, olha, eu também adoro comer as lapas da mamãe, porque ela adora também. Todo cachorro, né, filhote. Sim. E junto com o produto, a gente mandou uma rodinha cor-de-rosa pra ela morder. Então foi a Lapinha mandando pra Mila. A mãe dessa cachorra, a tutora dela, ficou tão feliz. E foi um brinquedinho assim, gente, de R$12. Imagina. E que a gente escreveu com a cartinha e mandou junto com o produto. E ela mandou pra aquele Instagram Razões pra Acreditar. E eles postaram e marcaram a Lapa. Olha o desdobramento. O impacto tá na comunicação. dessa ação. É a comunicação. Por isso que eu digo assim, que o diferencial tá ali. Você se conectar com histórias que já pertencem a você. Você não tá buscando elas fora, elas já estão no seu negócio. Sim. É só a gente verbalizá-las, né? Normalmente morre ali na comunicação direta entre... Né? Porque isso poderia ter acontecido no WhatsApp. Sim, privado. Total. Né? E aí, quando abriu, acredito que talvez seja o post que mais vocês tiveram interação, engajamento. Assim, a gente na época... Hoje tá todo mundo, né? Na Lapa a gente tá muito tranquilo com a questão número de seguidores. Sim. E na época era aquela coisa, nossa, olha aqui, seguidor. E era tudo uma forma orgânica, né? Da gente... Ai, que case lindo. Tônia, super sobre um Instagram, assim... Na tua opinião, a força de vocês, né, à frente para manusear, para fazer post, para estar presente no Instagram, ainda é a mesma do que da pandemia? E faço mais uma pergunta. Você está vendo um movimento de as lojas físicas estarem um pouquinho mais quentes, né? Os clientes querem ver. A gente falou disso, né? Querem vir dar um abraço, né? Entre aspas ou não, né? Como é que tá isso pra vocês, assim? A gente discute muito isso internamente na Lapa, porque, é claro, manter custos de aluguéis de espaços físicos, eles são custos muito altos. Porém, todo o processo do físico, ele faz muito sentido para o nosso negócio, assim. É no físico que hoje a gente consegue ter os melhores insights, porque são os clientes que estão ali numa conversa de uma compra e trazem aquela contribuição que é muito necessária, assim. É no físico que a gente consegue fazer a melhor pesquisa de mercado possível. Sim. Então, sim, a gente usa é uma gangorra, tá? Porque o Instagram, ele filtra pessoas e leva elas até o caminho do e-commerce, mas também o físico, ele faz com que a gente consiga trabalhar essa outra parte que eu estava falando anteriormente, né? E também
a proximidade com esse público. Então, muitas vezes, quando o Instagram não está entregando legal e não está levando o número de pessoas, de audiência que a gente gostaria para dentro do nosso e-commerce, a gente tem o físico para segurar. Ah, legal. Aí já faz algum evento ali no já físico, faz algum evento, já traz alguma informação. Busca dar uma movimentada e tal. Então, hoje eu acho que a gente tem que cuidar muito com opiniões generalistas e que descartam, sabe? E não investe no físico porque o físico você tem muito empenho. A gente escuta muito isso. Porém, pra gente, eu digo que não tem fórmula, né? Que cada negócio ele tem a sua existência. Pra gente é uma gangorra, no sentido ideal, é óbvio, quando ela tá em equilíbrio, mas que a gente sabe que no momento econômico que o nosso país vem vivendo, a gente tem, né, essas constantes. A gente nota que um vai segurando o outro. Tá. Você tenta equilibrar. Exato. Porque realmente é um desejo de quem empreende, assim, acho que a maioria, não vou generalizar, mas acho que o grande maior desejo de uma marca de moda é ter o seu espaço físico para você materializar, às vezes, todo o conceito, todo o branding, para você ver a persona que você criou lá no teu computador, lá no teu processo, tipo, a pessoa é a cliente entrando ali, você fala, meu Deus, essa era a persona da marca. Imagina, deve ser muito emocionante isso, essa troca. Sim. Porque empreender isso também, né? É trocar, né, Paulinha? A gente... O tempo inteiro. Os clientes trazem os sapatos aqui para dar ideias. Imagina, né? Exato. Essa troca é mais quente, é mais no físico mesmo. Total, é onde acontece o dia a dia. Porque é o dia a dia da pessoa. Ela saiu de casa... Cara, pensar nisso é muito surreal, né? Uma pessoa saiu de casa pra vir até tua loja. Isso. Você já parou pra pensar nisso? É muito louco, né? Até eu me lembro que logo quando a gente abriu aqui, eu vinha aos sábados e uma cliente veio de Blumenau até aqui. E ela chegou, apontou para aquele tênis ali e falou, eu quero esse. Eu falei, o quê? Meu senhor, tomara que eu tenha a numeração dela. Ai, e aí eu fui ali para trás, assim, muitas vezes eu tenho estoque na minha cabeça, assim. Eu fui ali pra trás rezando e aí eu olhei e tinha. Eu falei, ufa, precisa servir. E tinha e serviu. E ela falou, meu Deus, eu vim de Blumenau até aqui falando desse produto. O marido dela tava junto, né? E deu certo. Deu certo, sim. E aí o físico tem desse tipo de histórias que não tem como se construir no digital. Olha, eu já tirei uma camisa do meu corpo e vendi pra cliente. Já fiz também. Eu não tinha estoque. Eu sei o que é suar frio por causa de estoque, gente. A gente produz em pouca quantidade. A Ana Fonsaca é quase peças exclusivas, assim. Exato. E a camisa bombou muito. Eu vendi todas as unidades. A cliente... Mas eu quero, você vende. Tá bom, né? Era piloto, assim. Era tipo, tava usando no primeiro dia, sabe? Sim. E acontece essas coisas. E a gente vai pra casa com o coraçãozinho. Vale um mês do empreendedorismo. Total. Ali você já fez um mês. Total. Eu me lembro quando a gente vendeu pra primeira pessoa, assim, na mídia, né? Na época. Pra também. Qual cidade foi? Não, pra pessoa de midiática, assim, de televisão. A gente tava numa feirinha, a gente tava numa feirinha lá no Rio, e eu me lembro que entrou a Fernanda Gentil. E aí eu sou da área da comunicação, a Fernanda pra mim é uma grande comunicadora em todos os sentidos. Sim. E eu me lembro que eu olhei assim e falei pra menina que tava trabalhando comigo, eu disse, gente, a Fernanda, meu sonho é que um dia ela usasse uma lapa e tal. Imagina. E aí a Fernanda deu uma volta no ambiente e parou ali. E eu falei, Fernanda, adoraria... E ela falou, Paula, me apresentei pra ela, eu vou comprar o seu produto. Olha... E aí eu disse, não, eu quero te presentear com o meu produto. Ela falou, eu vou comprar o seu produto, vocês estão aqui na feira. E ela falou, tem uma pessoa que eu conheço que vai gostar muito, então eu vou levar outro de presente. Ai, que... Esse tipo de construção que a gente vai criando estando no ambiente físico, independente de ser a sua loja privada ou estar em uma feira, porque a Lapa começou em feira, ele é tão poderoso quando a gente sente uma valorização assim do negócio. E aí eu vi e falei, nossa, é uma pessoa que eu admiro muito profissionalmente, mas que agora eu passo a admirar pessoalmente também. E aí com a Fernanda, a Lapa teve muitas histórias, assim. A Fernanda, na nossa primeira campanha maior de Dia das Mães, ela participou da campanha, a gente convidou ela participou. Fazer shooting com ela? Foi um vídeo contando a história de maternidade dela, que é fantástica.
E hoje a gente manda pra, assim, lança uma coleção, eu digo, se é a cara da Fernanda, da Priscila, ou da mãe da Fernanda, da Marta. Às vezes a gente manda o produto e agora a gente pode mandar de uma forma... mais pessoal. Exato. E de uma forma em que a gente sabe que ela vai usar porque ela chancelou isso lá atrás. É genuíno, sabe? Gente, agora que eu lembrei, a Marta é muito engraçada, né? A Fernanda compartilha muito print do WhatsApp. Assim, sim, isso é uma comédia, gente. Pra quem não conhece, olha, é uma comédia. Mas a minha pergunta tem muito a ver com isso, assim, qual foi a virada de chave da Lapa? Porque tem um momento que você fala, opa, virou. Eu saí dali e eu fui pra cá. Sim. Qual foi? Foi quando a gente abriu a loja em Ipanema. Ah, tá. Não só virada de chave de sucesso. Quando a gente abriu a loja em Ipanema, foi a primeira vez que eu vi o caixa da Lapa negativo. Olha só. Não é só do sucesso. Veio um tombo, veio assim um susto. E depois disso teve que... Foi a vez que a gente não coisa. Sabia como seria o próximo mês. E eu nunca tinha vivido isso. Caraca. Eu nunca tinha vivido a dúvida de como que a gente vai pagar o boleto do mês que vem, do aluguel do mês que vem. Era um risco que a gente tinha tomado ali, que a gente tinha decidido enfrentar, muito grande. E que eu nunca vou esquecer. No nosso primeiro dia de loja de Ipanema, eu mandei uma mensagem às 2h pro meu noivo, pro Arthur, e falei, até agora entraram 3 clientes e ninguém comprou. Ai. E eu tava em cima no estoque, limpando algumas coisas, fiz uma oração. E aí, daqui a pouco, eu começo a ouvir a Simone, que eu falei dela antes, nossa gerente, conversando com alguém. E aí, eu desço, era uma cliente. Daqui a pouco, entrou uma outra cliente. Até ficou arrepiada de lembrar, assim. E eu comecei a ver aquele movimento acontecendo e falei, nossa, tá existindo, né? E era um final de semana depois do Dia das Mães. Eu tinha ficado o final de semana todo lá sem conseguir ver a minha mãe. Então, aquilo me deixou assim muito emotiva. E aí, a última venda da loja foram de 2 amigas que estavam lá prestigiando, né? E daí eu abracei e agradeci muito, assim. E disse, nossa, agora esse negócio tá sério. Entendi. Agora eu tenho, de fato... algo maior pra me tirar o sono. Nossa, é muito boa essa história, porque normalmente a gente espera a virada de chave. Foi quando a Lapa apareceu na Rede Globo. Você poderia me dizer isso? Quando os artistas começaram a usar cobrindo os esportes. Não. É tipo assim, ver que um dia na loja tava negativo. Sim. E aí veio um afeto, né? É sobre sentimento. Exato. A tua virada de chave. É sobre afeto. Sem dúvida. É sobre sentir acolhida e também acolher o seu negócio naquele momento. Você precisou acolher ele. Porque naquele momento poderia ser uma coisa do tipo, fiz merda. Exatamente. Não rolou. É difícil, exato. né? São altos e baixos, né? Altos e baixos. Agora sim, a gente já tá indo pro final. Eu queria perguntar o futuro, assim, da Lapa. Não tão distante, sim. né? Tá difícil pensar longe hoje. Exatamente, mas um futuro próximo. Alguma collab em vista? Algum lançamento? Me conta. A gente, em relação olha que chique falar isso, né? Eu ia dizer, em relação ao Brasil... Agora a gente tem uma situação internacional também começando a acontecer, mas vou falar depois disso. Em relação ao Brasil, a gente tem em breve o lançamento de uma próxima coleção. E o meu desejo é que nesse ano a gente consiga trabalhar com algum projeto social aqui de Florianópolis. Legal. Por conta da loja nova em Floripa, a gente começar a abrir essa conexão com a ilha. Fizemos uma collab passada com a Carol Lobato, que foi um sucesso. E eu agora gostaria de conseguir dedicar, então, essa próxima coleção unindo com algum projeto social. Tenho um em vista, mas ainda não tá fechado. Quando tiver, eu vou divulgar, com certeza. E a nível internacional, a gente... lançamos na semana passada o nosso site B2B, né? Que é venda para atacado, para lojistas. E ele atende o mundo inteiro.
Então, agora a gente Internacionalizou a marca. estamos nesse processo de internacionalização da marca. Tá. E aí, ali, de setembro até então, assim, um trabalho muito árduo na parte que a gente não tinha noção, né? De comércio exterior. E aí, a gente vai lá como empreendedor e se debruça no tema, estuda o tema. Tive a oportunidade, junto com o Sebrae, que sempre é um grande apoiador Isso que eu ia nosso. perguntar, Sebrae, né? Sebrae. E fomos para Nova York, né? Tivemos toda uma pesquisa de mercado, tivemos um know-how imenso, assim, proporcionado pelo Por eles? Sebrae. Olha isso. Marcas, e procurem. O Sebrae no seu estado, mas eu sei que em Florianópolis, a gente até pode falar sobre isso. Você tá trazendo esse movimento para cá, né? O Sebrae do Rio já tem algumas amigas que participaram do projeto e dá muito certo mesmo, muito, né? muito. No sentido... Em Florianópolis tem um projeto que é o Go to Market também. O Sebrae de Floripa tem esse projeto Go to Market. E é muito interessante. E aí agora a Lapa está desbravando aí esse cenário e a gente tem a possibilidade, a partir de então, de enviar para qualquer lojista em mais de 200 países. Meu Deus, Paulinha. É grande a possibilidade. Mas é o que eu te digo. A gente está começando pequeno, né? Entendendo como que vai ser esse movimento. A gente tem uma capacidade de produção limitada. Isso eu sempre gosto de falar. Isso, sim. Então, não serão vendas como a gente está acostumado, aquelas grandes exportações. Vão ser vendas para lugares que conversam com a nossa proposta e que entendem qual é o nosso desejo como produto, né? Que entendem e que compram essa causa. Tem que fazer sentido. Tem que comprar a causa. Exato. Pronto. Exato. Por uma curiosidade minha, se você pudesse escolher algum lugar no mundo para fazer um evento da Lapa, um desfile da Lapa, qual seria? Nossa. Eu sempre sonhei em a gente conseguir fazer uma conexão ou dentro do Complexo do Alemão, ou dentro do Complexo da Maré. Por quê? O nosso primeiro modelo homem na Lapa foi o Luiz, que é um morador do Complexo da Maré, que é uma das maiores favelas lá do Rio de Janeiro. E o Luiz é um grafiteiro. E ele fez o ensaio grafitando. A gente falou, Luiz, você tem que ficar dentro do seu ambiente, que você se sente confortável. Ele, né, tímido, normal. Sim. E a gente ia fazer o ensaio, estava tudo certo dentro do Complexo da Maré, com o Luiz grafitando lá. Ele retirava objetos do lixo e fazia grafite e ensina outras crianças nessa oficina de grafite. E aconteceu que no dia que a gente ia fazer o ensaio, estava toda a equipe, fotógrafo, filmmaker, né, modelo, que faria o ensaio junto com o Luiz. Tava tendo um tiroteio dentro do Complexo da Maré. Muito pesado. E aí a gente precisou mudar o local do ensaio, porque precisava ser naquele dia por conta de agenda. Sim. E a gente teve que tirar o ensaio lá de dentro. E desde lá eu morro de vontade de voltar e fazer alguma coisa lá dentro. Nossa, é história afetiva mesmo que você tem com o seu propósito, com o seu projeto de vida. A Lapa é o seu propósito. Tá? É claro isso, assim. Sim. Paulinha, e para quem tá começando, já começou, tá nessa estrada com a gente, que você recomendaria? Que dica você daria para quem tá fazendo moda autoral no Brasil hoje? A primeira e mais importante, eu acredito, não espere estar perfeito. Ótimo. Para lançar. Eu acho que as marcas, elas estão em constante processo de aperfeiçoamento. Nossa. Então, é uma dica que eu ouvi há alguns anos e que eu levo sempre comigo. Eu acho que a gente perde grandes oportunidades hoje por esperar que o produto esteja perfeito, por esperar que a comunicação ela esteja tão boa quanto sempre, né, nesse comparativo. Sim. Não, as pessoas falam muito, né, antes feito do que perfeito. Isso, né? isso. E assim, uma coisa que eu acredito que precisa ser muito bem observada é a parte do social, do ambiental, os 3 pilares, né, o financeiro, da sustentabilidade atrelado ao seu negócio, né, como que você vai conseguir atrelar aquilo ali, porque a gente está vivendo num mundo com tantas situações de mudanças climáticas evidentes, né, com tantas situações que a gente tem aí de queimadas sociais, ambientais muito latentes. Então, acho que se a gente for colocar um negócio hoje
esse negócio ele precisa respeitar essa hierarquia e entender, né, que existe aí uma necessidade enorme da gente manter esse meio ambiente para que ele consiga ir provendo pra gente a matéria-prima para esse negócio acontecer. É uma relação, é uma via de mão dupla. Exato. Gostei. Exato. Paulinha, assim, esse videocast é muito sobre moda e aí eu quero entrar numa questão mais pessoal da Paula, do seu estilo pessoal, assim. Como que você descobriu o seu estilo pessoal? Como que você considera o seu estilo hoje? Eu acho que ele vem mudando muito, né? Muitas vezes eu olho pro meu armário e penso, nossa, só tem roupa colorida, eu tenho vontade de estar um pouco mais, né? Eu acho que vai muito de acordo com o meu humor também, né? Tem dias que eu acordo e eu só quero vestir ali um basiquinho e não quero ver cor, quero passar despercebida. E tem momentos que não, que eu acho que é importante adicionar uma cor e você vai comunicar alguma coisa com aquilo ali, assim. Eu tenho cada vez mais e, assim, incentivo muito ao compartilhamento de peças. Olha. Eu tenho hoje amigas que, inclusive, vão estar assistindo aqui, sabem que eu vou falar delas, que a gente compartilha muito, muito. Então, assim, vestido de casamento. Gente, nós somos muito... A gente vai a muitos casamentos. Tá. E as pessoas dizem, nossa, que vestido lindo. Eu digo, lindo, eu digo, é da fulana, não é meu. Já complementa. Já complementa. Moda circular com as amigas. Moda circular. Então, assim, eu tô mais nessa batida, sabe? De fazer o negócio circular. Não tenho vergonha nenhuma de pedir emprestado. Vou super entender se a pessoa não quiser emprestar. E digo, o que é meu é de vocês também. Pode pedir. Pode pedir, exatamente. Qual que é a tua peça favorita do teu guarda-roupa? Ai, eu tô numa vibe muito de linho. Gosto. Muito linho, assim. Eu tenho gostado muito de usar... camisa. De usar camisa. Ai, você tem uma camisa da Ana Fonsaca, que é de Tenho uma linho. camisa da Ana Fonsaca, que inclusive eu levei junto nessa viagem pra Nova York, fez o maior sucesso. De uma pessoa, a gente tava andando no Sorro, parar na rua e perguntar. O quê? Exatamente. E aí você falou... E aí eu falei, mostrei Instagram e tal. Exatamente. Não, olha... E eu usei algumas vezes, né? Porque ela, enfim, sou suspeita. Legal. Bom, a gente tá com um quadro novo aqui no videocast, que é assim... já viu? Tem uma tendência no YouTube, assim, tá rolando uma galera das grandes cidades. Nova York, Europa em geral, assim. A galera sai com uma câmera na rua, perguntando, o que você tá vestindo? E o pessoal começa a descrever e tal, e entra em todo o conceito do look, super legal. Eu tô viciada nisso, porque muito aquilo que a gente falou, da onde vem nosso processo criativo, onde a gente se inspira, na rua. Viajar junto aí na rua. pelo YouTube. Aí eu tava brincando, nossa, eu preciso estar nessas cidades, não, eu tenho que viajar, tenho que fazer. Aí o Fred falou assim, meu marido, Ana, o YouTube tá na tua frente, né? Também tem uma coisa isso, né, Paulinha? A gente fica aquela cobrança que as redes sociais nos traz, dessa coisa de, preciso estar lá. O FOMO, às vezes pega. Nossa! O FOMO é o Fear of Missing. Pega de um jeito ali que você fala, tô perdendo. Exato. E agora eu não tô só perdendo pra pessoa física, tô perdendo pra minha marca. Exato. Então calma aí, gente, né? YouTube. Vamos lá, vamos pesquisar. E eu tô nessa, e eu falei, eu vou levar isso pro videocast, porque eu vou adorar escutar as minhas entrevistadas contarem sobre o look delas. Então, por favor, Paulinha, me apresenta este look. Bom, essa camisa aqui é da minha avó. Olha. A minha avó, Ione, ela vai assistir também e ela vai reconhecer, porque toda vez que eu passo lá, eu abro o armário dela e vou assim, ó. Ela tem muitas camisas lindas. Acervo da avó. Acervo da avó. Então, essa camisa é da avó, tem muitos anos. Tem muitos anos. E eu gosto, ela simboliza pra mim, porque ela tem praticamente a mesma cor do camaleão da Lapa, né? Sim. Então, eu gosto muito dela. Eu sou apaixonada por camisas, né? Num geral. Eu e também. Olhar pro closet da minha avó e ver aquela moda ali, que ela ainda continua perene hoje, eu fico muito feliz. Né? Eu acho que é a minha peça favorita do guarda-roupa, camisa. Exato. Seja ela como for, do tecido como for, mas a camisa. O shortinho é linho, eu comprei num brechó em Buenos Aires. Assim, acho que
foi por Palermo, comprei por lá. E a gente tá com uma coincidência fashion aqui hoje, que eu já olhei e eu conheci. Eu tô usando as joias da Zait. Ai, sim. Que Da Amanda, querida Amanda. Eu sou apaixonada. Ela lançou a marca recentemente e pra mim não tem nada igual, assim. É incrível. É incrível. E tu chegou e eu já sabia que era Zait. Porque não tem como passar despercebido. Exatamente. Isso daqui é joia rara. Exatamente. É o simbólico da coisa. E nos mesmo. pés a gente faz assim, né? A gente puxa. É meu sofrimento, porque quando aparece em algum programa e tal, eu digo, gente, ergue o pé. E a gente tá num combo de laranja com lilás aqui, que tá muito lindo. Quem tá escutando no Spotify tem que olhar tem o que vídeo. assistir. Mas no Spotify a gente tá colocando vídeo também. Tá Olha, podendo, que chique, tá muito gente. Chique. Tá maravilhoso. Chique. Então não tem como perder essa composição de look, gente. Exatamente. Esse daqui é lançamento? Porque eu não Esse tinha visto aqui nós ainda. lançamos com a Carol Lobato. Foi uma das cores que ela escolheu na paleta dela. E aí a gente fez esse tênis lilás com esse tramado em ráfia. Ráfia dentro desses materiais naturais, junto com a corda, né? Algo que veio muito forte nessa estação. Né, Paulinha? Texturas e tudo mais. Então foi algo que a gente investiu aí, que deu E tá bastante combinando certo. com Eu o adoro conjunto da jogar. Zai. Eu adoro misturar cores, assim. Quando eu tô nesse dia mais animada, versão Paula Sim. rap, eu tô... Eu gosto de jogar cores. Eu vou falar do meu também, porque eu Por acho favor. que vale. Eu tô de Ana Fonsaca e hoje em dia especial estou lançando o New Drop, que é sobre essa estampa, Paulinha. É a primeira Olha. estampa da Ana Fonsaca. Gente, Eu desenhei essa incrível. estampa à mão. Esse vestido foi o primeiro vestido lançado da marca. E eu tô com Incrível. esse top, que eu fiz uma sobreposição. Não é um vestido todo. Ah, É um top. gente, então é maravilhoso. As pessoas gosto- precisam assistir pra isso, ver. né? Eu gosto de fazer isso na marca, de trazer peças. Bom, guarda-roupa cápsula total, o conceito, né? Exato. Mas de trazer peças que a gente vai compondo com Exato. tudo, praticamente tudo que a gente tem. Então, quer deixar o look um pouco mais, né, fashionista, uma coisa mais diferente, uma terceira peça ali, um top. E você traz uma informação nessa roupa que é laço. Eu sou, assim, ó, amante de laços. Eu amo E laços. você viu que eu não economizei aqui na extensão Ele dele? traz um romantismo, mas também é Exato. moderno. Sim, essa coleção tá me lembrando um pouco assim, tipo, Coreia, sabe? Sim, Uma coisa sim. meio japonesa, assim, elas... Ai, não sei, eu me inspirei muito mesmo, tô me sentindo acolhida com esse look de Sim, hoje. sim. E eu tô de lapa nos pés. Como chama essa? Essa é a Bomber Mel. A Bomber Mel. Exato. É a cara mesmo, Mel. Ela é muito gostosa. Parece que eu tô Ela é nas fofinha, né? nuvens. Ela é muito confortável. E claro, as joias, Zait, que, poxa, nova paixão. E, Paulinha, você viu essas argolas? Ela é São pequenininha maravilhosas. e a maior, Maravilhosas. fazendo um conjuntinho. Assim, chique, Exato, tá? É exato. o conceito, a elegância aqui. Muito obrigada, Paulinha. Que papo Eu gostoso. que agradeço. Espero que a gente tenha compartilhado informações que, poxa, para quem tá começando ou tá na carreira, Exato. já tá caminhando com a gente junto, eu tenho certeza que são esses compartilhamentos que dão um gás e fala assim, gente, não tô sozinha nessa. Exato. Isso não é loucura. A gente nem falou, mas né, tava dito já, mas sobre uma síndrome da impostora. Né? Exato. Porque tem um momento que você fala assim, gente, o que eu tô Exato. fazendo? Total. Eu tô pirando. E Essa é uma pira. você pensa ali que a coleção que você criou não tá certa, que você não é boa o suficiente para aquela demanda. E você fala, e sempre numa comparação, né? Onde que eu Sempre. vou chegar com aquilo, gerando uma ansiedade que ela é dificílima de controlar. Sim, e o impacto dela é gigantesco. Exato, Né? Na gente. exato. E aí tudo para. A Exato. gente, como criadora, como empreendedora, a gente para, né? E sabe, Aninha, mais uma coisa que a gente estava falando Claro. dos looks que eu pensei, mas não falei anteriormente. Hoje a gente tem muito essa fala da necessidade do armário cápsula, da gente Sim. conseguir trabalhar, né, uma moda mais consciente. Só que assim, a gente vende algo que
é totalmente o oposto. A gente vem de uma geração que é do fast fashion, a gente olha para os nossos armários, eles ainda seguem lotados. Então, sempre quando as pessoas me perguntam o que eu faço com tudo isso, né? Então, assim, é importante que a nossa geração, ela pegou um período de transição. A geração anterior, ela já, né, não entende muito bem isso. E a geração que tá vindo já tá no seu armário cápsula desde o início. E aí eu digo a importância da gente conseguir olhar para o que a gente tem, e mesmo que não seja de uma Slow, e mesmo que não, a gente saber respeitar aquele momento, aquela peça, e conseguir usar ela ao máximo. Não é porque ela foi comprada num fast fashion que eu vou precisar abrir mão. Não pode mais. Use pra caramba. Faça-se pagar essa peça, né? E aprenda que antes de você comprar uma outra peça, você respire, você entenda, você escolha uma marca que traz história, que é o que você estava falando da sua marca, por exemplo. Exato. Muito legal que você ter tocado nesse assunto no final. Eu sempre falo assim, eu tô no processo de guarda-roupa cápsula, tô nele, porque não é assim, comecei, aconteceu. Não, é um processo. E eu faço assim, moda circular com as amigas também, claro, mas eu tenho lojinha no Enjoei, eu tenho aqui na cidade algumas lojas que você leva o seu combo ali, suas peças. Eu vi que Floripa tem vários lugares, né? Sim, tá rolando vários lugares. A Yasmin, no último episódio, comentou de um, eu conheço um aqui no centro também. Então, assim, nossa, eu vou até contatar, porque a gente precisa trazer mais, dar mais soluções, né, para as pessoas poderem dar vazão para essas peças, né? Exato. E é muito sobre isso. Moda slow fashion, porque, poxa, essa palavra já foi muito usada, mas essa é a essência. Exato. Isso é fazer uma moda consciente e devagar, né? Fazer a camisa da avó chegar, né? Sim, aqui. Olinha, muito gostoso. Obrigada. Eu que agradeço. Gente, até o próximo episódio do Fancast.